Sobe com a mão direita, mão de espada. Bjorn, eu vou fazer Sleipnir trançar as pernas hoje. Vou fazer Sleipnir trançar as pernas hoje. Eu vou fazer Tyr deixar a espada no chão. Tyr vai deixar a espada no chão. Pô, essa galera do Vortex tudo aí fora, mano. Então um recado pra galera do Vortex. Ó, beber cerveja é muito bom. Beber cerveja é muito bom. Use apenas as drogas que você aguenta e coelhindo. Pague pelos seus vícios. Refine seu êxtase. Refine seu êxtase com cerveja. Hoje eu vou dar muito ao cu. Não disse pra quem? Ariel. Mensagem! No abismo da conversão. Não caia no abismo do porquê. Não caia no abismo do vício. Você tem que olhar pra ele pra falar. O abismo tá te encarando. Tá te encarando. Eu vou falar o quê? Eu não sei. Magicando, não foi que você falou? Fala. Aí, refine seu êxtase. Refina seu Refiro o seu êxtase, como assim? Connecting server. Connecting server. Conectando o servidor. Conectando o servidor. Abrindo o vórtice. Você está ouvindo a voz? A internet é aqui. Preste atenção. Começou. Esforço. Saudações, Resistência! Você está prestes a presenciar mais uma abertura do Vortex. Eu sou o Gelo e eu não me arrependo de nada nesses últimos 2 anos, apesar de que nem tudo eu me orgulho. Olá, pessoal! Eu sou o Rodrigo Vignoli e o problema da humanidade é que a gente adquire informação com mais velocidade do que a gente adquire responsabilidade. Essa é a mesma lógica do rodízio. A gente coloca mais pra dentro com uma velocidade maior do que sai pra fora. Então, pra gente começar a encaminhar aqui o que vai ser o programa, nós estamos com 2 convidados hoje. Vocês já os conhecem do vídeo do YouTube que a gente lançou. Então hoje nós temos conosco essas pessoas lindas e maravilhosas que estão integrando o Vortex. Vinícius Delgado Pink e Vinícius Tomita. Então, por favor, se apresentem em ordem alfabética. Ordem alfabética fica meio complicado, mas olá! Eu sou o Pink e a forma mais eficaz de você deixar de se fuder na vida usando magia é você se fudendo com a magia. Eu sou Vinícius Tomita, eu tinha esquecido que eu tinha gravado esse vídeo do YouTube já. Nós estamos gravando esse programa depois da live, então nós já conversamos um pouco sobre o evento, mas não é todo mundo que assiste a live e o Vortex do coração é esse programa. É bacana a gente ter essa oportunidade de poder agradecer a todo mundo que esteve com a gente em São Paulo, a todo mundo que veio conversar com a gente, que veio construir aquele momento. Pra gente é um momento muito importante, porque a gente tá sedimentando uma nova etapa desse podcast, tá? Tem gente que tá com a gente há mais de 2 anos, viu muita coisa, esperamos que tenha gostado de boa parte do que viu, mas agora as coisas vão dar uma guinada, Rodrigo. Sim, novos ápices sempre, né? Já dizia para o alto e avante. É o Buzz Lightyear dessa... Ou como diria o pai do Clóvis de Barros Filho, pra trás nem pra pegar impulso. Seu bosta! Então, cara, a gente queria agradecer a todos vocês, inclusive a galera do Magicando que colou no evento do sábado. Saíram do evento deles e foram pra lá confraternizar com a gente. A galera do Calem que foi pra lá. Gente, todos vocês, muito obrigado. Tá? E a gente quer falar também da São Paulo Fantástica, que a Ira, o Andrei e todo o pessoal lá tá fazendo. A gente tem aqui um recadinho especial do Andrei pra vocês também. Fique ligado. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Vem aí a São Paulo Fantástica, um evento à cara do mundo freak, com muito terror, fantasia, sci-fi e mistérios. Será uma feira com atrações, workshops e expositores de literatura, mídia podcast, quadrinhos, cinema e muito entretenimento. Teremos atrações especiais de podcasters, escritores, roteiristas e influenciadores, além de toda a equipe do Mundo Freak e também, por que não, de outros projetos. Será dia 10 de agosto, um sábado, aqui em São Paulo. Garanta já o seu ingresso e venha desbravar esse desafio com a gente.
Ah, é verdade. E não olhe para trás. Gelo, eu gostaria de propor uma meditação de abertura. Posso? Deve. Senhores, por favor, agora eu gostaria que vocês fechassem os olhos, imaginassem que na mão direita de vocês estão com a caneca do Vortex que a gente distribuiu. Nela tem 3 doses de conhaque Dreyer. E agora vocês vão virar isso de uma única vez e a gente pode abrir esse Vortex. Gelo, vai lá, toca aí. É a primeira vez que vocês dois estão aqui, tá tudo bem pra abrir o Vortex? Mas eu só tenho 6 Não tá não, tem quiz! Cara, deu um tapa tão forte na mesa que meu USB desconectou. Ok. Mãe, eu tô assustado. Pink, pega na minha mão. Eu queria que o Pink pegasse na minha mão. Quê? Pink, pega na minha quiz. Então, eu selecionei poucas perguntas, tem 2. Já que vocês são em 2. E vocês respondam na ordem que acharem que deve. São 2 perguntas abertas. Admiro muito a criatividade de vocês. Então eu quero ver como é que vocês vão sair dessa. Beleza, galera? Mais ou menos, eu tô com medo. Então eu digo não. Isso daqui não é uma democracia, me desculpe. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o ser mitológico particularmente encantado com veículos de transporte? Eu tô me esforçando muito mais do que eu deveria pra isso. Qual é o ser mitológico particularmente encantado com veículos de transporte? Tempo. Cara, eu quero muito essa resposta e eu não sei. Bom, então vamos adiantar isso. Eu estou um pouco decepcionado com vocês, mas acontece. O ser mitológico particularmente encantado com veículos de transporte é o vampiro. Nossa! Caralho, velho! Nossa, meu Deus! Gelo, eu estou muito decepcionado com você, Gelo. Por que a gente ainda faz isso? Caralho! Isso foi a versão piada de tomar 3 doses de Dreyer na caneca do Vortex na Augusta. Que pariu. Mas ainda há uma pergunta. Essa é fácil e é interna e é fanservice. Agora eu tô com mais medo. Tudo bem? Calma. Você tá me falando que o cara que vai te pegar de van quando você pega o aplicativo é o Lord Uber? Nossa, é assim que as pessoas se sentem. Alguém achou um páreo à altura. Meu Deus, eu peço desculpa a todo mundo que eu já submeti a isso. Vamos lá, então. Última pergunta pra gente ir pro programa. Complete a frase. Eu gosto de apanhar de... Mulher bonita. Isso, boa resposta. Por votação unânime, os ouvintes do Vortex meio que decidiram isso no último encontro. Gostamos de apanhar de mulher bonita. Somos todos a favor de apanhar de mulher bonita. Da vida. Nossa. E sem mais delongas e sem mais ataques à realidade consensual, vamos abrir o Vortex? Tropas liberadas. Vamos! Eu fiz o site baseado muito no histórico que eu e o Tomita a gente teve com esse negócio de mexer com empresas no passado, com mexer com magia no passado, com exorcizar pessoas no passado. E a gente acabou trazendo esse background todo pro Vortex, tá ligado? O Tomita meio que me puxou pra dentro do Vortex em todos os sentidos. Foi ele que tanto me indicou o podcast quanto me apresentou pra vocês depois de um tempo, né? E a gente teve longos meses de conversa, né? Foram, acho que uns 2 meses, mais ou menos, para realmente bater o martelo de como seria o logo. Foram muitas e muitas versões que a gente passou, assim, para conseguir definir qual que seria a identidade visual realmente do Vortex. Mas eu acho que a gente conseguiu, no final das contas, chegar num consensual, tanto
pro logo quanto para como isso reflete para todas as outras mídias, né? Tanto para o site quanto talvez para a parte visual, não sei, mudanças, talvez, quiçá. Mas a gente tentou pegar a essência do Vortex e pensar em como ela se aplicaria em outras formas, sabe? Como seria o Vortex no visual, como seria navegar no Vortex de uma forma minimamente coerente e indexada, talvez. E a gente tentou transpor tudo isso de uma forma que ficasse também bonita, porque as coisas serem bonitas é legal e eu gosto. Como tudo que é feito no Vortex, as mudanças elas levam tempo e um grande planejamento, né? Assim, pra gente conseguir fundar o Vortex foi em torno de 8 meses a 1 ano, desde sair do papel, e também essas mudanças do site, né? Por mais que, a meu ver, tenha sido até muito rápido, desde que a gente começou a conversar até a hora que a gente colocou em prática, mas tudo com muito esmero, tudo com muito cuidado e planejamento, né? Tudo discutido de uma forma muito madura, cara. E com muito carinho também, né? Pelo projeto, pelo que a gente está planejando, pelas novas intenções que estão aí por trás, de fazer o Vortex crescer para além do podcast em si, de apresentar essas novas plataformas que a gente tem pensado, com mais pessoas, com mais participações. Inclusive trazer vocês aqui hoje para apresentar a cara para o público em geral já é um primeiro passo disso aí, né? Dessa parte toda, falar de site, de falar de coisa nova, de falar de tempo, de planejamento, é genial tudo que o Pink está fazendo agora, logo novo, site novo, e como o Rodrigo falou, coisas incríveis precisam de bons planos. Eu falo que eu não sou uma pessoa disciplinada porque se eu quero estar em algum lugar, é estar no lado do plano. Tudo que a gente fez antes, eu e o Pink, a gente tem um histórico de ficar abrindo empresa, de se meter na empresa dos outros para ajudar e mexer nas coisas, de dar assessoria de inovação, e por aí foi indo, né? E cada ideia genial que sai da cabeça dessa criança, ao invés de pensar, não dá para fazer isso, você tá louco. Às vezes eu falava isso. Mas, acima de tudo, pensar, ok, beleza, você teve essa ideia, como que a gente faz isso? A gente vai fazer um e-commerce de impressão 3D para que designers do mundo todo possam fazer produtos para qualquer pessoa no Brasil com uma impressora 3D possa imprimir um produto à esquina da sua casa, da casa de quem vai comprar? Beleza, vamos entender como que a gente faz isso. Você tem uma ideia de expandir o Vortex, transformar numa comunidade muito louca, entender o que já tem, o apoio da galera que já tem, tudo que já cresceu, as parcerias que tem. Vamos pegar isso, vamos entender o que é isso lá para frente. Vamos destrinchar passo a passo quando a gente faz o quê, como a gente faz o quê, para a gente conseguir fazer tudo da melhor maneira estruturada, com a melhor estratégia possível. Quanto a tudo isso, tem coisa acontecendo no Vortex. O site novo, para mim, e o Gelo e o Rod decidem se eles vão querer colocar isso na gravação de verdade, né? Mais o Gelo que o Rod. Para mim, é o início, é o estopim das mudanças que estão para acontecer. Então, eu quero que todo mundo que está ouvindo, que curtiu o site, espera que tem mais coisa legal para acontecer. Espera que a gente não parou de trabalhar depois que a gente lançou o site. E vai ser bonito. Eu só consigo dizer que vai ser bonito. Vai ser, no mínimo, engraçado. No mínimo engraçado, gostei disso. E é aquilo, né? Alguns erros, obviamente, já foram identificados e tal, porque todo projeto ele tem etapas, né? E, assim, a gente já falou disso, né? Em maio a gente ficou meio que sem programa, porque a gente estava dando uma atenção pormenorizada para o site, para essas coisas. E não quer dizer que é só isso. A gente não fez a gente não está preocupado só com o site. O site é só o começo mesmo. Tem muita coisa por aí e coisas que vão ser externas ao podcast. Eu queria deixar um pequeno comentário aqui, que é o Tomita falou, dessas empresas, desses negócios. Vortex está colando com porcos capitalistas e empreendedores? Sim. Sim, estamos. E muito bem. Já que você levantou essa bola, eu quero falar disso. Vai lá. Por favor, me deixa falar disso. Todo mundo vai sempre falar, você não pode estar num caminho de sucesso, você não pode abrir uma empresa, você não pode ser rico, que seja, porque isso quer dizer que você vai ser uma pessoa podre, porque todo mundo que é assim é uma pessoa podre. Cara, se você é contra que gente de sucesso seja podre, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa legal e faz alguma coisa diferente, faz alguma coisa grande. Cresce sendo uma pessoa boa e muda esse rolê. Ao invés de você só ficar atacando pedra e só ficar reclamando das outras pessoas que estão a fim de fazer um negócio maneiro,
Muda isso. Aí já acho que é um dos motivos principais para ilustrar para o ouvinte por que Tomita e Pink foram escolhidos. Por causa dessa postura. A gente sempre fala muito do Vortex sobre postura a respeito das coisas. O Vortex ele se desenhou como um programa que tem uma proposta clara e definida, que é expansão, prosperidade, vida. São sempre coisas expansoras. E vocês dois sempre demonstraram muito ter isso, tá ligado? Vocês não estão aqui de graça. Quanto a tudo isso que você falou, cara, pleno acordo. Inclusive, essa é uma das ideias que a gente tem do que vai virar o Vortex. Não sei se cabe falar disso agora, mas é justamente fazer esse movimento de conseguir dar, não é meios e condições, mas de ser uma plataforma por onde pessoas possam construir esse tipo de coisa, né? O que eu mais quero é que gente que produz um rolê legal na magia tem um negócio diferenciado, seja próprio trabalho, negócio, ou seja produção de conteúdo, seja arte, seja teoria, consiga ter um espaço. Eu não vou dar certeza pra ninguém de que isso vai dar certo. Porque senão a galera começa a me julgar depois por isso. Mas se eu tenho um objetivo você que tem um negócio legal, que tem uma estratégia legal, tem alguma coisa diferente que você tá fazendo, que você gosta de fazer e você se encontra nisso. Só que você tem esse trabalho de 8 horas por dia que te suga, que te mata, que você só faz porque, bem, você precisa comer, caralho. O meu sonho é que você não precise mais desse trabalho de 8 horas. O meu sonho é que eu consiga viabilizar oportunidades o suficiente para as pessoas conseguirem fazer o que elas querem. Como a gente vai fazer isso? Só o tempo vai dizer e só as iniciativas do Vortex vão mostrar se elas são o caminho mais acertado para isso mesmo, esse tipo de coisa. Mas isso é para dar a demonstração que nós estamos com planos grandiosos, tá? Nós estamos realmente mirando alto e a gente quer construir isso junto, como o Vortex tem sido até agora. Em relação aos planos do Vortex e afins, eu corroboro com tudo que foi dito. E eu acho que o importante é salientar que o Vortex ele não é só o site novo, mas ele também não é só o podcast. O podcast é o centro do Vortex, é dali que expande tudo. Só que ao redor, que é o que compõe o Vortex mesmo, é a comunidade, tá ligado? Sem comunidade não existe nada e é pra comunidade que a gente tá vindo trabalhar, sabe? A gente tá vendo... Porque a gente gosta muito da comunidade ocultista brasileira, a gente acha que ela tem um potencial de expansão muito grande. E a gente, tendo saído de São Carlos aqui, da USP, de ambos de cursos de exatas, a gente quer que o pensar da forma mágica, o pensar filosófico, ele seja um negócio que seja mais popularizado, mais aceito, tá ligado? Porque o saber científico, ele é muito vanglorizado hoje em dia, mas ele tem muitas falhas que são muito trashes. E que ninguém fala nada, todo mundo empurra pra debaixo do tapete e foda-se, sabe? E fica esse cadáver fedendo na sala, né? Fica o elefante... Mano, a sala, ela tá minúscula pro tanto de elefante rosa que tem no meio, tá ligado? É complicado. E aí a gente tá colando porque a gente quer ajudar a comunidade a se expandir, a se concretizar e a desmistificar um tanto, tá ligado? Porque na mídia ainda é tratado de formas muito cagadas, sabe? Tudo. Eu cresci achando astrologia uma bosta porque, mano, tomar no cu horóscopo, eu zoava com a minha mãe horrores com essa porra. E depois que eu comecei a entrar no rolê, eu quebrei a cara bonito, cuspi pra cima, caiu na testa e eu achei que era chuva. Puta que pariu. e é bem isso, tá ligado? Aparecer na mídia de uma forma que seja levando o assunto de forma séria, todo mundo fazendo um trabalho legal e tudo mais. Só que também não adianta simplesmente aparecer na mídia, então ser a própria mídia, tá ligado? Crescer a ponto da gente realmente chegar onde a gente gostaria. E eu acho maravilhoso, cara. Isso coloca a dimensão que eu mais gosto do Vortex, eu tenho frisado bastante nos últimos tempos, que é a noção de comunidade. Agora partindo para falar do que vai vir, né? Nós temos esse horizonte que o Tomita colocou,
Para a própria descrição, vocês podem ver que é um negócio que ele não é para um horizonte próximo. Uma coisa que tem que ser construída e a longo prazo. Mas é uma parada que a gente vai estar pensando em como operacionalizar algumas coisas. Mas o Vortex é um podcast, ainda é um podcast tão somente, a ideia é que ele cresça. Então tem algumas reformulações que a gente precisa fazer. Por exemplo, os apoios. Nós queremos que eles se tornem ainda mais interativos e ainda mais convidativos. Que não seja apenas o reconhecimento pelo trabalho que a gente faz, o apoio em si. Mas que ele se torne não exatamente uma entrega de coisas, mas uma coisa que possibilite que a comunidade possa, por ela mesma, se representar nisso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer de pensar outras coisas que podem fomentar já dentro do próprio Apoia-se e de coisas como, poxa, o site fechado. Fazer aquele espaço ser verdadeiramente um lugar de troca qualitativa, né? Pensar em outras recompensas que não sejam só acesso a grupos. Isso é muito legal, a gente ama os nossos grupos. Mas a gente pode mais, a gente quer explorar mais coisas. Nesse programa a gente não vai dizer o que a gente está pensando exatamente, porque as coisas precisam, como vocês viram, elas sempre amadurecer. Amadurecer, perfeito, obrigado. Uhum. Então, para não falar do ovo antes da galinha tá botando... Mas a ideia é essa, é que vocês tenham um horizonte que algumas coisas vão mudar, outras vão crescer, e pode ser que tenha até coisa que suma. Tá tudo em aberto, mas a ideia é potencializar o que tem dado certo, transformar aquilo que não tem sido bem implementado e cessar o que a gente viu que não funciona. Uhum. Por exemplo, o Cortex. Ninguém gostou do Cortex, a gente vai parar pro Cortex. Não, mentira. Aliás, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. O Vortex foi justamente um estralo do tipo de coisa que a gente pode fazer, né, mano? Sim, e assim, a quantidade de elogios e um formato completamente diferente do que a gente tinha pensado, que tem trazido um público completamente diferente. Não raro a gente vê pessoas que chegam no podcast por causa do Cortex, por causa das obras que estão sendo tratadas, e aí assim que vão conhecer o Vortex em si. Uma coisa que a gente ouve bastante é que o Vortex é muito avançado. O Vortex eu não consigo acompanhar. E uma coisa que eu sempre achei muito legal é a vida local da galera. Tipo, mano, eu não entendo o que vocês falam, mas eu adoro acompanhar as discussões. O Cortex ele tem se mostrado um espaço bastante acertado para fazer justamente essas apresentações pontuais. Por exemplo, o feedback que a gente tem tido do Manual de Campo do Psiconauta e do Ascensão de Prometheus é uma coisa que a gente ficou até meio assim, cara, por que a gente demorou tanto para falar disso, né, Rod? Aparentemente, está tendo uma nova onda de fãs do Robert Anton Wilson depois daquele programa. Sim, muita gente que não conhecia o autor, muita gente que nunca tinha levado a indicação a sério, e agora, depois que teve uma experimentação ali no programa, passou a entender do que se trata e falou, nossa, era isso que eu estava querendo ler, mesmo que você já tivesse ouvido essa recomendação algumas outras vezes. Recomendação de livro é sempre difícil, né? Às vezes pede recomendação de livro para as outras pessoas e a gente recebe uma série e a gente monta uma lista que ela é uma lista virtual, ela é uma lista que ela nunca vai chegar à realidade de fato, a menos que você tenha a oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa e tal. E quando você recebe um podcast, né, no seu feed com um título, falando um pouquinho mais sobre aquele livro, sobre aquele título, sobre aquele autor, isso desperta uma curiosidade maior de que está sendo entregue para você ali uma série de informações que você teria que fazer uma pesquisa por conta própria para você conseguir chegar naquilo dali, né? E acho que o Cortex ele acerta nisso, né? Ele traz 4 pontos de vista de 4 pessoas que estudaram uma pauta, leram o livro para te falar um pouquinho do que aquilo dali pode te auxiliar dentro da sua jornada, tanto de estudo quanto de prática mágica. E, pô, isso é muito foda pra quem é estudante de ocultismo, que tem que ler coisa pra caralho, que tá sempre pesquisando coisa nova e tal. Então, acho que a gente acertou bastante nesse formato. E é uma das coisas que a gente tá orgulhoso. Tô bastante orgulhoso disso. Existem outras possibilidades de crescimento dentro da mídia podcast, outros formatos que a gente quer explorar, tá? Quer ver, uma coisa muito pontual que nós fizemos lá atrás, nós fizemos um pomo, que foi um pequeno audiodrama,
né? E nós gostamos daquilo, nós temos engavetado há mais de 2 anos um especial sobre Ares, da Esnobada original e tal, que ele já foi gravado e regravado diversas vezes e ele nunca sai. Então a gente quer fazer com que iniciativas criativas surjam dentro do Vortex. Que não seja só aquela coisa que já é bacana, a gente entende que tem dado um resultado interessante, que é como a gente faz. Debate trema, traz pessoas, conversa, mostra, né? Mas a gente quer ter a possibilidade de criar. É claro que para isso a gente precisa de estrutura. E uma coisa que deu um impulso muito grande no Vortex foram os apoios terem alcançado um certo tamanho. Nós estamos nos entendendo com essa plataforma de apoio. Por sinal, ainda não façam nada nos nossos queridos apoiadores. Continuem no Apoia-se, mas vai mudar a plataforma. Nós estamos estudando outras, até por outras possibilidades, tá? O Apoia-se sempre funcionou muito bem e tal, mas a gente está começando a dar uma olhada em outras coisas que se adequam ao que a gente quer fazer com o Vortex. E o Apoia-se ele tem algumas limitações. Então fiquem espertos, queridos apoiadores, em breve será comunicado disso, tá? Mas por hora ainda não façam nada, só saibam que vai mudar. Isso já foi comentado, se eu não me engano, algumas vezes, mas o grande lance central aqui é, se você ainda não é apoiador do Vortex, pense com muito carinho em nos apoiar. Eu sei que é difícil fazer escolhas com dinheiro, mas magia é sobre escolha. Então, ao invés de, sei lá, comer um cachorro-quente na sexta-feira para Ares, apoia o Vortex. É uma oferta tão digna quanto e vai ajudar mais que o seu estômago. Por sinal, quando mudar o apoio, provavelmente a primeira categoria vai ser o dogão de Ares, que é um preço que eu conto. Com suco de máquina. Já deu então um revertério no estômago, né? Conhaque. Não, para! Sem conhaque. Eu sou completamente a favor de, a partir de um certo patamar do apoio, os encontros do Vortex terem o carrinho do Dagão de Ares do lado de fora. Caralho, tá vendo que a gente trouxe esse menino? Dá pra fazer. Eu adoro quando o Tomita fala isso, cara. Tomita, a gente quer fazer um para-raio de ETs. Dá pra fazer. Você não conheceu a gente ano passado, cara. Era foda. Pois é, então. Conta pra gente um pouco da história da CES. Tanto. Eu quero no escape room de Lhamas do lado de fora do Centro de Inovação de São Carlos. Dá pra fazer. A gente conseguiu fazer os pedreiros da reforma do maior centro de inovação do país ficarem com medo de uma lhama padre que a gente pintou no container. O que é uma lhama padre? Cara, você quer entender realmente toda a conspiração das lhamas? Ela vem de muitos séculos atrás e ela se dividiu em certo momento na história entre duas facções que elas lutam pelo destino da humanidade até hoje. Essas duas facções elas são conhecidas como os Lhamas-T e os Illuminati. Eles brigam para tentar ter o controle da supremacia do poder da lhama que existe dentro de todas as pessoas. E é isso. Daí você pensa em Jesus Cristo, daí você pensa num homem-lhama. Agora pensa no homem-lhama vestido como Jesus Cristo, e daí você tem uma lhama Messias, ou como diziam os pedreiros da obra, aquele bode vestido de padre. Essa entidade existe, a gente pode provar, a gente tem fotos dessa entidade, inclusive na presença do governador do estado de São Paulo. Para vocês verem o quão grande é a influência dos Illuminati. Tomem cuidado, os Illuminati estão por aí. Não achem, por favor, que a lhama Messias é a favor do governador. Nem de nenhum outro governo Messias. Ela teve seus motivos publicitários para aparecer nessa foto. Qual foi esse motivo? Na hora pareceu uma boa ideia. Exatamente. Há uma lhama e tava, tipo, o governador tomando café. Você sendo uma lhama, você não vai sentar do lado porque foda-se, você é uma lhama. Eu cuspiria na cara, inclusive. Eu acho maravilhoso. Ih, olha lá, ó, os meninos do Vortex sempre revoltados, os meninos do Vortex, né? Sempre tão bravos com alguma coisa. Não, eu seria uma lhama. Eu gostei dessa conversa sobre centro de inovação.
Diferente do estereótipo do mago do caos, vocês não são pessoas que moram no porão da mãe e jogam LOL. O lance é... O que toda essa brisa com empreendedorismo, com empresa, com criação, com criatividade, com geração, tem a ver com magia que trouxeram vocês até aqui? A gente vai falar de caos mental agora? Pode ser. A gente vai falar da nuvem gigante de pensamentos, de mentalidades, ideias e consequentemente, empresas... De Mercúrio retrógrado em Aquário? Existe. Vem de um Mercúrio retrógrado em Aquário na casa 11, com ascendente em peixes. Essa maravilha de Vinícius Delgado, que está aqui presente com a gente. As pessoas estão divulgando meu mapa sem minha autorização, meu Deus do céu. Tava no contrato que os mapas serão julgados compulsoriamente, Pink. Se você não leu porque a gente colocou uma cabeça de lhama, o problema é seu. Mas é sério, eu queria que vocês trocassem essa ideia, porque sempre me chamou muita atenção nisso em vocês. O quanto que o fazer mágico não está desvinculado dos trabalhos pessoais de vocês. A gente já trouxe aqui artista, a gente já trouxe aqui escritor, mas startupeiro é a primeira vez. Então, ainda nessa parte mais da apresentação, né? De onde que veio eu e o Pink junto com magia, para começo de conversa? Tinha um núcleo de pessoas maravilhosas no Instituto de Física, aqui da USP de São Carlos, que eventualmente começaram a se intitular de Rolê B. O que é isso? Matemáticos, físicos teóricos e coisas do gênero, que de tanto brisar em física, acabou chegando em metafísica. Daí você tinha graduandos em física que davam aula de yoga. Você tinha graduandos em física que desde os 14 anos praticavam magia. E essa galera começou a ensinar, e a gente começou a aprender. Foi indo dentro disso. Mas você pega que a gente começou a realmente estudar o ocultismo de pessoas que faziam questão de falar que os conceitos de realidade, eles eram dúbios. Que falar que o que você considera ciência não é exatamente o que encaixa no método científico. E que, já que você está trabalhando com magia, que você está aprendendo uma forma diferente de você ver e trabalhar com a natureza, ok, o que mais você consegue fazer com isso? Com a questão de ideias, de empresas e por aí vai, o que a gente fez foi a mesma coisa. Você tem ideias e você tem formas de fazer ideias. Conjunto uma coisa a outra, você acaba perseguindo cada vez mais um conceito de tornar real o que passa pela sua cabeça. Só que, como todo mundo precisa comer, como todo mundo precisa de alguma coisa para fazer de verdade, a gente transformava elas em empresas. Cara, se isso não é magia do caos... Você não me comece a falar de magia do caos nesse sentido, porque daí a gente começa a entrar na quantidade de sigilo que tinha espalhado em todos os logos, na quantidade de simbolismo mágico que tinha no escape room das lhamas ocultistas, e por aí vai. Não só isso, né? Você vai falar de, sou um magista, estou trabalhando em algum lugar. Você vai fazer uma coisinha ou outra para aparecer oportunidade de negócio, você vai fazer uma coisinha ou outra para... Deixa eu invocar Mercúrio para ir nessa reunião aqui. Vamos começar a nossa reunião de trabalho meditando um tanto para entrar todo mundo numa mesma sincronia vibracional. Que legal. É aí que você vê a diferença, Rodrigo, do cara prático e do comunista. O cara vai para uma reunião e invoca Mercúrio. No ato que teve no dia da greve geral, eu invoquei Harpócrates, o deus do silêncio, antes de ir pro ato. E aí, vocês dois participaram então desse grupo juntos? Do rolê B, dessa galera magista? Sim. Eu conheci o Pink e ele virou meu melhor amigo, basicamente, porque tinha tudo isso e o Pink tinha esse próprio sistema mágico dentro da cabeça dele, que não é conversa para hoje, espero eu. Ele ia falando e eu ia ouvindo. De tudo que ia se construindo na cabeça dele e ele ia me explicando, a gente chegou num ponto do tempo e espaço em que eu explicava melhor do que ele o que se passava na cabeça dele. Parece uma parceria de dupla que eu já vi em algum lugar. Onde? Não sei, eu vi num filme isso aí. E disso a gente foi expandindo, a gente foi fazendo testes, a gente foi crescendo. Isso é uma coisa muito importante da galera que era física e cauísta. Não que todo mundo é cauísta naquele grupo, na verdade, porque não é como se nego usasse um sistema só. Mas aquele conceito de... Eu sempre peguei magia como métodos que você vai entendendo se funciona, se não funciona. Daí você vai pegando o que funciona para você. E você vai construindo. Eu sempre tive uma abordagem muito tecnológica na magia, né? Que
você entende mecanismos de funcionamento. Mais fácil do que você pegar um sistema para você pegar um grimório, decorar esse grimório e ficar usando ele, é você entender coisas que são mais filosóficas, coisas que são mais internas ao funcionamento da magia, e com isso você consegue criar, transformar o que você quiser. Eu fiz 4 anos de engenharia que se concretizaram, e eu falo que o que mais saiu disso foi aprender a engenhar ritual. E otimizar empresas e conseguir entender essa parte de processos. As duas coisas, elas andam muito juntas nesse sentido. Eu tenho ideias ou eu tenho um objetivo, eu preciso entender como fazer isso. A gente, ao mesmo tempo que a gente pensava em como fazer isso por magia, por espiritualidade, por neurolinguística, porque é meio que a mesma coisa, a gente também pensava muito em, ok, o que eu consigo fazer no prático, na Terra, que vai colocar isso em movimento? E foi assim que a gente criou o Vortex, inclusive. Antes desse grupo de magia aí, de físicos teóricos e caoístas, vocês já tinham alguma aproximação com a espiritualidade, com magia em geral? Não. Eu era um cético, agnóstico, descartista em vários aspectos, né? Você consegue desconstruir a realidade como um todo, e eu não tinha começado a chegar na magia. Eu fui começar a estudar magia com essa galera quando eu comecei a ver astrologia e meio que, olha, tudo que é realmente analisado direito encaixa. Ok, eu acho que tem algo aí. Comigo foi o oposto, eu sempre tive no meio da, entre aspas, magia e espiritualidade, assim, eu sempre tive imerso. Meus pais são bandistas, eu desde criança, tipo, fui batizado no catolicismo e na Umbanda quando bebê, tá ligado? Olha só, que legal. Pra mim, ver gente incorporada é padrão, assim, eu já tive uns casos de incorporação quando eu era criança também. E eu tenho também o caso que o Sr. Tomita já deu spoiler, que quando eu era criança eu sofri um acidente e aí minha cabeça deu uma pane bizarra e um sistema mágico começou a ser criado a partir daí. E em algum momento eu devo explicar essa história mais a fundo aqui, mas eu meio que sempre tive imerso nisso. Eu vim fazer física por causa de questões mágicas, entre aspas. Que doideira. Porque quando eu era moleque, eu fiquei muito viciado em Fullmetal Alchemist. Mas é muito viciado em níveis muito viciado, tá ligado? E por conta disso, quando eu tinha, tipo, uns 7, 8 anos, eu comecei a estudar hardcore alquimia. Tipo, alquimia. Eu, tipo, caçava livros de alquimia pra ler. Naquela época eu sabia Tábua de Esmeralda em latim de cor, tá ligado? Porque foda-se, tinha a ver, eu achava legal, eu era obcecado, eu fazia essas coisas. E aí, estudando alquimia, eu comecei a fritar em química. Antes de eu ter disciplina de química na escola, eu comecei a mandar bem em química, comecei a mandar bem em física e acabei vindo parar no curso de física, onde encontrei um bando de macumbeiro pra mostrar que não tem escapatória desse mundo. E o mais curioso é que mesmo sem se conhecer, todo mundo foi parar no mesmo terreiro aqui, né? Isso é um negócio que me chamou muita atenção. O terreiro aqui de Sanca, ele é um vórtex por si só, assim. É bizarro. Muitas coisas Diversas piadas internas quanto a isso, mas vamos aí. Sim. Tá, eu queria que vocês falassem agora um pouquinho, então, sobre a trajetória mágica de vocês para o que vocês fazem hoje. Que tipo de coisa trabalham, que coisas já tiveram contato, isso, claro, dentro do conforto de vocês. Né? Não vou precisar abrir nem nada que vocês não quiserem abrir. Eu queria que vocês dessem mais ou menos um panorama disso aí. Começar, Pink? Começa você que é mais simples. Ô, louco! É que comigo é realmente complexo o negócio. Nem eu entendi até agora. Eu tô tendo que fazer psicóloga pra tentar entender o que caralho acontece com a minha cabeça. É difícil. Eu tô vendo que eu vou ter que explicar o seu sistema hoje. Provável. Então, se for falar de trajetória mágica, eu sempre comecei tudo na minha vida como um curioso. E eu sempre fui uma pessoa de meter o nariz em qualquer lugar, eu sempre fui uma pessoa de ir ver no que dá, né? Dentro disso, começou com essa galera e que se encontrava uma época toda semana, uma época a cada 15 dias, uma época todo mês, depois voltava a ser toda semana e por aí vai, para falar disso. Então, eu entrava numa sala com gente que já fazia isso há muito tempo e gente que tinha acabado de começar a fazer.
Eu ia assistindo todos eles. Como é casa de físico, né? Toda casa de físico tem um quadro branco gigante. Aquele negócio Sheldon Cooper não é uma piada só. Aquilo realmente acontece. Só que você pensa que você entra numa sala e tem um quadro branco gigante com uma cabala, um monte de inscrição em volta, umas palavras mágicas no meio do negócio, um monte de sigilo jogado. E daí você olha para aquilo e você pensa, o que tá acontecendo aí? E eles vão te explicando. Eu fui ler um livro de cabala quando eu já sabia o suficiente para conversar sobre isso. No caso, a astrologia foi diferente, que realmente deram um curso, a gente foi. A gente não, eu fui. E eu fui aprendendo e aprendendo meio solto por causa dessas pessoas. Eu não consigo falar que eu primeiro fui cabalista, daí eu fui alta magia, daí eu comecei a lidar com umas partes mais goéticas. Não. Isso meio que foi nesse caos, eu ia ficando curioso e estudando sobre isso. Eu falo que por causa disso que eu sou caoísta, né? Porque desde o começo eu aprendia tudo ao mesmo tempo. Eu ia misturando. E eu fui recebendo assim, eu fui aprendendo. No começo, a gente começou a aprender mais cabala, porque o pessoal achava necessário. Que você precisa de algum sistema arquetípico para você conseguir diferenciar as coisas. E separar de uma maneira ordenada. Mas exatamente porque a gente começou estudando cabala que qualquer coisinha que a gente ia aprendendo, a gente só ia encaixando e aprendendo como lidar. Daí, por uma época, porque vocês falam de disciplina, né? Eu nunca fui uma pessoa muito responsável com a magia que eu fazia. Não que eu fazia magia pra cagar na vida dos outros, etc. Eu só esquecia muito frequentemente de fazer meus rituais de limpeza. Eu só invocava coisas e esquecia de banir constantemente demais. Eu só fazia magia na rua ou em rolê demais. Então teve uma época que eu tava tão atentado espiritualmente que eu tava ouvindo vozes de coisas que falavam que era meu Exu na minha cabeça 24 horas por dia. Eu tava tão sujo que o tempo todo eu tava pesado. Essa foi uma época muito trash. E eu tive que cair. E eu já tinha conhecimento da Umbanda por causa do mesmo terreiro já mencionado na piada interna aqui. Porque teve uma época que essa mesma galera concluiu: nossa, ia ser muito louco se a gente recebesse umas entidades e fosse estudar com a energia dessas entidades. Imagina receber um caboclo e começar a estudar magia. É essa a fita que o pessoal tava na época. E daí a gente começou a visitar terreiros. Eu conheci a Umbanda nessa época, eu me apaixonei pela Umbanda nessa época. E nesse momento depois que eu tava mal, quem me recebeu foi a Umbanda. Eu caí meio que, se não vai por bem, vai por mal, né? Que direto falam. Eu acabei indo por mal. Porque a minha mediunidade tava tão forte, eu tava tão sujo, eu tava tão denso que eu tive que começar a frequentar um terreiro para lidar com isso. Eu diria que a parte ordenada do meu trabalho mágico, ele veio por causa disso. Era um terreiro de Umbanda misto com Candomblé, em que tinha muita regra interna, tinha muito jeito de fazer as coisas. E foi quando eu comecei a entender, ok, eu preciso ordenar o meu trabalho mágico dentro disso. Mas se for falar para que sistemas usa, eu sinceramente uso qualquer coisa. Uso o que funcionar. Eu vou estudando, eu vou vendo, aí desde, sei lá, prática taoísta, até Umbanda, até Candomblé, até hermetismo, até... A parte goética entrou na minha vida por um motivo meio diferente. Se for o bagulho do exorcismo do Pazuzu lá de Baal, deixa pro episódio de causos. Justo. Mas, em resumo, eu criei relações diplomáticas com entidades goéticas. E daí eu não trabalho com essa questão de forçar o demônio a fazer as coisas pra você. Não, eu converso e vejo o que dá pra fazer. E se for falar de sistemas, acaba sendo isso. Eu acabo mexendo muito com magia do caos, eu acabo mexendo muito com hermetismo. Eu queria estudar mais Telema, porque eu gosto muito da filosofia, só que eu tenho preguiça de trabalhar, de usar prática. Vem com nós, cara, vai dar tudo certo. E eu acabo trabalhando muito com Umbanda e com Candomblé por causa dessa origem, por causa dessa criação, desde essa época. E em muitos casos por gratidão e por querer ajudar, assim, Eu vejo a Umbanda como um negócio tradicionalmente brasileiro, um negócio tradicionalmente caoísta. Você mistura outras religiões, outras práticas, outras mitologias
você pega xamanismo brasileiro, kardecismo francês e mitos africanos para você criar uma religião nova com um sistema mágico integrado que a gente meio que fez porque os espíritos falaram para fazer. Então, o meu, eu comentei, né? Eu comecei já tendo muita influência da Umbanda, né? Por conta dos meus pais. Tive também essa questão de estudar alquimia quando eu era mais novo. E o meu acidente em si, eu não consigo falar que aquilo era magia desde o início. Eu só comecei a desenvolver aquilo como prática mágica depois. Mas desde de criança, eu sempre tive alguns hábitos imaginativos, por assim dizer, que na real são práticas mágicas, assim. Eu aprendi a meditar muito cedo, eu ficava fazendo teste de visualização muito cedo, eu tinha tipo uns sonhos lúcidos bizarros desde muito criança. E sempre, minha cabeça sempre teve uns glitches assim, meio estranho. Só que eu só realmente comecei a desenvolver isso depois de entrar pro rolê B, né? Que é o rolê de magia que a gente tinha na faculdade, que o Tomito comentou. E depois que eu entrei pra essa galera, meus primeiros contatos foram com astrologia, com tarô, assim, porque teve uma época que no Instituto de Física aqui de São Carlos a galera jogava tarô que nem jogava Magic, assim. Tipo, você via galera fazendo as aberturas de Cruz Celta do lado do pessoal competindo nas mesas de campeonato, sei lá. Era bizarro. E aí eu acabei entrando pra essa questão do rolê B. O primeiro rolê que eu fui, que foi onde eu conheci o Tomito, eu lembro que a galera tava fritando horrores em encaixar personagens de anime na cabala e em signos. A gente chegou à conclusão de que todo protagonista de shonen tem Tribuna de Fogo. E eu não achei nenhum que comprove o contrário. Mas a minha influência acabou, depois de que eu entrei no rolê, sendo bem semelhante com o que o Tomito comentou, sabe? Só que eu tenho esse plus de ter umas práticas lunares bizarras e fazer uns bagulhos que tecnicamente seriam difíceis, mas pra mim, como eu faço desde criança, eu só faço. Tipo, fazer o nariz do Tomita parar de sangrar do nada, fazer uma tempestade desaparecer mais de uma vez, umas coisas assim, tá ligado? Tipo, não consigo falar especificamente em questão de estudo. Eu estudei um tanto de cabala com o pessoal, mas não consigo falar que eu sou um hermetista, nem um cabalista, nem nada do gênero. Eu tive influências de várias áreas também, sabe? Eu tenho influência de Tao, eu tenho influência de Sper, eu descobri muito recentemente com os episódios de Zoski, inclusive, que eu tenho umas referências de Sper. Eu descobri que eu tenho um quadro com referências de Sper na minha casa desde 2013. Eu só fui descobrir, tipo, há umas semanas atrás. Pô, a minha vida, ela trabalha numa linha de tempo contínuo não linear, tá ligado? E aí as coisas, elas surgem na minha vida antes e eu entendo as referências só depois. Mas em questão de referência de trabalho é isso. Eu trabalho com magia do caos, no final das contas, porque é a única coisa que define a zona que é a minha vida. Pode-se dizer que a sua prática de magia ela é muito mais intuitiva, assim? Muito mais... você vai percebendo e vai fazendo? Exatamente. E a bosta do rolê é que eu nunca registrei os resultados depois. Eu preciso começar a fazer. Como magista padrão, eu sou um bosta, cara. Caralho, conta... Nossa, não, mano. Só não. Bom, o tipo de pessoa que às vezes te manda uma foto com uma leitura de tarô, falando, eu tava com um problema, eu abri no tarô aqui. O que isso significa? Eu sou desses. Eu consigo, tipo, fazer umas magia prática fodida com tarô, mas eu não consigo fazer uma leitura decente, tá ligado? Mas é porque eu pego as cartas, fico olhando pra elas, tem alguma que me puxa, eu começo a meditar bruto no significado do que tá ali, e aí eu consigo extrapolar isso pra outras coisas, entendeu? Pra uma pessoa que faz quase tudo que faz, ou por engano, ou por instinto, é uma pessoa muito útil para, por exemplo, quando você tá no trabalho, tá chovendo cântaros, você precisa voltar pra casa, e daí você fala, Pink, para quando eu sair do Uber que eu vou pegar daqui a pouco,
faz parar de chover, por favor. E daí você tá voltando pra casa e exatamente no quarteirão em que você vai sair do carro, a chuva para. Resultados não podem ser questionados, cara. Só aproveita. Foda. O que nos leva à prática de, tipo... Bom, galerinha, vocês não vieram aqui só pra ter uma aula de coaching empreendedor mágico, cósmico, quântico, de sal do Himalaia. Vocês também vieram aqui atrás de Satanás e Crack. Brincadeiras também aqui vieram atrás de outra coisa. Para aproveitar esses 2 meninos aqui, a gente queria usar esse episódio para bater um papo, porque isso daqui ainda é um podcast de magia do caos, que não fica só falando como a própria barba é bonita, para trocar uma ideia sobre como usar magia para lidar com a vida. A gente tem 3 pessoas com trajetórias muito distintas e que por diversos motivos foram parar na magia. Por exemplo, para pegar o lance profissional, né? Eu sou programador de computadores por formação, sou professor por formação, e hoje eu ganho dinheiro falando para as pessoas o que as estrelas dizem que elas devem fazer. Rodrigo tem uma formação em publicidade, mas hoje ele atua com tratamentos energéticos. Os 2 meninos que estão aqui têm uma formação em ciências exatas hard. Ainda que vocês 2 não estão tão afastados das áreas de vocês. Mas eu acredito que o Pink não teve aula de Photoshop na faculdade, certo, Pink? Não, eu não tive aula de Photoshop fazendo física computacional. E nem licenciatura. Eu queria alertar para as pessoas, qualquer pessoa que em São Carlos, lá para 2015, viu uma loja maravilhosa se formar chamado Me Gusta Cookies Gourmet, que eventualmente virou Kanzu Cookie Shop. A gente que fez a publicidade da abertura da primeira loja física deles, porque na época a gente tinha uma empresa de comunicação voltada ao público universitário, e o Pink aprendeu a trabalhar no CorelDRAW e depois no Photoshop pra fazer essa publicidade, depois que a gente já tinha vendido pra eles. O cartaz de inauguração deles, eu fiz no Prezi, que era aquele software de criação de apresentação. Eu fiz no Prezi o cartaz e a fila da inauguração no rolê tava dobrando a esquina. Eu tive que entrar pra trabalhar no rolê, tá ligado? Então... Mas peraí, cara, eu só sou o design. Foda-se, mano, os bolinhos. Pensa num cookie com olhos e boca, comendo um outro cookie menor também com olhos e boca. Completamente horrorizado com a ideia de que vai ser canibalizado. Era esse tipo de arte que tinha. O que importa é que no final deu tudo certo, não é mesmo? Deu bastante certo. Eu tenho as artes, inclusive, até hoje na minha casa, porque eu gosto de ver os cookies horrorizados sendo canibalizados. Ou como eu gostaria de chamar na época, cookie-balizados. Cookie-balizados. Isso é curioso, talvez vocês não saibam disso, mas o primeiro encontro do Vortex foi lá. Ah, é? Antes de São Paulo. Nossa, eu estou muito surpreso. Magia é um negócio muito doido, né, cara? Então, por exemplo, agora, não mais, mas antes a gente comentava bastante sobre o dia a dia, como era, né, lidar com magia, esse tipo de coisa. Mas tem um lance que eu falava mais no começo, que era como era ser professor e mago e lidar com todas essas coisas, né? A gente falava bastante disso. Dessa parte de vida sendo um magista, né? Eu cortei o gelo agora há pouco, mas... eu fazia engenharia para depois largar a engenharia, começar a administração, exatamente por causa dessa fúria de startups, de ficar abrindo empresas com o Pink. E teve uma época que eu trabalhava com consultoria de outras empresas, então estava sempre no cliente, em vários lugares, quando eu morava em São Paulo e etc. Tem umas coisas que a gente aprende aí que, para ser simples, Dave Lee, no Caostopia, sempre falava que o magista, para trabalhar idealmente, ele teria que ser autônomo, né? Porque daí ele tem o próprio caminho dele, os próprios horários dele, principalmente. Essa liberdade, essa flexibilidade. Você acaba aprendendo, eventualmente, que o seu dia a dia tem que competir com o seu paradigma. Boa. Não adianta você ter que parar por 20 minutos, 10 minutos, meia hora para fazer as suas rezas se você está num trabalho em que você fica 8, 12 horas sem parar, em que seu chefe vai ficar putaço com você se você parar por causa disso. Uhum. Eu tive a sorte, por exemplo, o meu chefe me liberar quando eu tinha algum trabalho da Umbanda para fazer, e quando eu tinha algum ritual mais longo para fazer, eu poderia sair mais cedo. Quando eu estava inteiro de branco no trabalho por causa de alguma coisa que eu tinha feito e eu precisava passar a semana assim, a galera me entendia. Que legal. Por aí vai.
Só que eu entendo que para um magista é muito difícil você conseguir ordenar as regras que vão ter no seu paradigma e as coisas que você vai ter que fazer com realmente o seu dia a dia de trabalho, de ser humano, de universitário, de estudante, de qualquer coisa, para falar a verdade. Aí vem uma coisa, que paradigmas você quer, que coisas você quer fazer. Você tem tanta magia do caos que consegue te permitir flexibilizar qualquer coisa, quanto um rol de sistemas para usar. Você vai escolher usar justo o que vai te travar, se tem esse impedimento? Ou você vai usar alguma coisa que permita, inclusive, que você use isso para o bem do seu trabalho? Acaba sendo complicado para a gente, quando você é magista, você tem muita coisa que você está fazendo, e... eu tenho uma reunião tal e eu esqueci de fazer meu banimento. Eu tenho um negócio tal para fazer, só que eu tô num processo ritualístico em que minha cabeça tá a mil todo dia, num caos bizarro em que eu não consigo fazer nada. O ideal é você aprender a usar as coisas mais otimizadamente possível. Eu consigo fazer isso. Nossa, eu tenho um ritual de expansão mental para fazer. Eu vou tentar usar o meu trabalho para reservar uma época que eu preciso criar ideias. Você é obrigado a abrir a sua empresa, a largar tudo? Não, você não é. Porque estabilidade é importante para a maioria das pessoas. Nem todo mundo é tão maluco assim. E acaba sendo muito necessário, né, para algumas pessoas que se tem um trabalho estável. Mas vale sempre falar, não escolha um paradigma que te atrapalhe com o seu trabalho, não escolha um trabalho que atrapalhe o seu paradigma. Eu, em questão de experiência de vida, acho meio difícil de opinar em relação à questão de disciplina, tanto com paradigma quanto com trabalho, porque eu nunca tive muito que ter os dois, assim. Depois que eu larguei a faculdade para começar com a questão de abrir as empresas e tudo mais, nosso horário sempre foi um negócio muito flexível, e eu lidando com a magia também desse jeito mais lunar, mais intuitivo, eu também nunca tive tanto essa questão de limitação de horário nem nada. E eu também nunca tive limitação de lugar, porque meus pais também são bandistas, são macumbeiros. Hoje em dia também estão trabalhando com algumas áreas de magia diversas, assim, também. E eu moro sozinho faz algum tempo e eu nunca tive limitação para nada disso, tá ligado? Só que é difícil para mim, por conta disso também, lidar com tanto o meu dia a dia quanto com a magia. Só que aí a gente meio que vai equilibrando um com o outro, né? Aí vai os ritualzinhos para conseguir a grana quando a conta tá no vermelho e por aí vai, né? Mas não é trilha de organizar as coisas, não. No seu caso, foi especificamente importante precisar de uma forma de renda que fosse compatível com a sua forma de vida e de pensamento. Você é o tipo de pessoa que não ficaria num trabalho 8 horas que não queria ficar. Como eu acho que muito magista acaba sendo. Nossa, total. E dar esse passo, escolher dar esse passo é uma coisa muito, muito complicada para algumas pessoas, né? Assim, eu sou o tipo de pessoa que eu demorei muito para me dar conta de que realmente eu não dou conta de trabalhar em algum lugar com outra pessoa determinando os tipos de tarefa para mim. Tá que eu nunca tive empregos formais na minha vida. Eu trabalhei por 6 anos como artista plástico, assistente de artista plástico, trabalhava no ateliê, fazia vernissagem e etc e tal, e era um emprego, sei lá, de meio horário, que sempre foi muito cômodo e, né, sempre foi muito... Mas mesmo assim eu não dou muita conta de estar lidando com outras pessoas dizendo o que deve ser feito, o que não deve e tal. Eu trabalho muito mais colaborativamente do que, sei lá, servindo, não sei. e dar esse passo para ser autônomo, para cuidar eu mesmo do que eu faço, das coisas que eu faço, dos fluxos que eu toco, foi muito importante dentro da minha qualidade de vida, sobretudo emocional.
Eu sou uma pessoa que eu tenho uma demanda emocional muito grande, no sentido de que eu gosto muito de ficar sozinho, eu aprecio demais a minha companhia, eu aprecio demais ter um tempo do dia longe de todo mundo só para eu produzir ou para descansar e tudo. Eu acho que a gente tem esse problema se a gente está num trabalho ali de 8 horas fixas, né, nessa carga horária tradicional, porque isso é uma coisa que é muito difícil de você conseguir conciliar se você está num emprego padrão, né? Talvez seja um tema um pouco, não sei se avançado é o termo, mas é um tema um pouco delicado porque a gente sempre esbarra em como lidar material e concretamente com a vida, né? Por que isso é interessante? Primeiro porque isso mostra que é possível sim você ter uma vida mágica que não entra em choque com a sua vida mundana, mas que existem questões que precisam ser resolvidas. No caso de nós 4 aqui, nós temos vidas que muito pouco poderiam ser chamadas de vulgares ou comuns. Nós atuamos em funções diferentonas. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu já vi muita gente perguntando isso, que, cara, como que eu vou ser mago e parlamentar com Deus e o universo, sendo que o busão sai 7h30 e eu não posso chegar atrasado? O Crowley fala disso. Quando você não pode ter um controle sobre esse tipo de coisa, você precisa encantar todas as coisas que você faz para que elas sejam vistas como servindo a essa vida que você quer ter, correto? Uhum. Qual é o grande lance do que está posto aqui? Essa ousadia de viver esse tipo de vida e principalmente de encarar esse barulho, porque não foi fácil, cara. Eu lembro quando você decidiu que ia começar... Eu lembro que você usou a expressão sair do armário. Eu achei muito indicado, porque era uma coisa que todo mundo sabia. Que eu trabalhava com astrologia, que você trabalhava com terapias energéticas, mas a gente não dava vazão para aquilo. Né? Essa ousadia, esse pulo, eu vou usar um termo que talvez o Tomita goste de debater. Ele é um empreendedorismo mágico. Ele é um negócio que você faz com plano para chegar em um lugar. A gente costuma pensar muito em empresa como instituição, organização. Mas uma empresa, você empreender, é você se colocar como alguém que está a fim de realizar algo. E, muitas das vezes, um bom empreendedor é o cara que vai lá e faz algo que ninguém nunca fez. Desse ponto de vista, Crowley é um grande empreendedor, Fortune é uma excelente empreendedora. Correto? Quer pegar daí teu insight brilhante, ô Tomita? Por favor. Você começou a falar, já me deu um negócio. Nessa questão de empreendedorismo mágico, não precisa ser mágico, na verdade. Eu sempre defendo a ideia de que você gosta de alguma coisa, por que você está gastando a maior parte do seu tempo fazendo um negócio que você não gosta? E a gente... Vamos falar um pouco de economia agora? Vai lá, meu anarcocapitalista do coração. A gente está numa época... Eu já falei, esse negócio de ANCAP... Eu posso ser muita coisa, mas ANCAP eu não chego a ser. No melhor dos casos, olha que eu nem sou liberal. Não é uma questão simplesmente disso. É questão de que a gente está chegando numa época em que a automatização está cada vez mais pesada, todo o trabalho que ele é simples demais, ele vai acabar sendo cortado com o tempo. Você não existe mais essa estrutura. Eu achei que o Pink não ia fazer na primeira gravação dele o discurso contra a academia, falando que a academia não funciona, mas ele fez. E é verdade. Porque você entra num curso agora para ser formado daqui a 5, 4 anos, no mínimo, em que você nem sabe direito se o seu emprego vai existir daqui a 5 anos.
daqui a 10 anos. Você tem um monte de coisa que está sumindo e por causa disso, você é cada vez mais forçado a tentar fazer um negócio diferente. E a forma mais simples, a forma mais natural de você fazer um negócio diferente é você pegar o que você quer fazer e usar isso. E principalmente para o mago, porque o mago é aquele que ele consegue abrir caminhos. Ele consegue ir para onde ele quer. Então, se você tem um negócio na sua cabeça que você quer fazer, e você tem essa dificuldade de você estar num trabalho estável, porque se você quer fazer isso, se você só sente bem fazendo isso, você vai conseguir fazer. Eu tô falando agora pra galera que não consegue. Pra galera que tem um caos mental, que tem uma instabilidade de tempo, que é magista porque é intuitivo demais pra ser uma pessoa plenamente material. Eu. Dentro disso, entende. O que eu aprendi na época de startups, o que eu aprendi na época de empreendedorismo é, se você quer fazer alguma coisa, você consegue estruturar isso, você consegue entender isso o suficiente para você conseguir tornar isso realidade. Pode até ser que não te dê, nossa, eu vou ficar milionário com essa empresa, mas não é esse o objetivo. Se você conseguir o tanto de dinheiro que você conseguiria se você tivesse um emprego, cara, você é um empreendedor de sucesso, parabéns. Isso precisa ser colocado, deixa eu fazer só um apontamento rápido, tá, Tomita? Quando a gente está falando aqui de empreendedorismo nesse sentido, o que está em jogo não é você ser a Betina, não é você virar o Elon Musk, é você construir seja lá o que você quiser. E sendo muito sincero, cara, é meio raro que as pessoas queiram ser, tipo, multimilionárias. Elas querem conseguir se dedicar ao que elas querem. E isso é muito mais tempo do que dinheiro. Exatamente. Eu gosto de ver o processo de empreender da mesma forma como é o processo de escrever um livro, como é o processo de gravar um podcast, de compor uma música. Você tá tirando um negócio do plano das ideias e materializando aquilo, tá ligado? Aquilo vai ter a tua essência, teu conhecimento, tuas técnicas, tua sabedoria, e vai ter tua hora de trabalho. O quanto você vai ter que desprender de trabalho nisso vai ser a energia que vai ter no negócio que você tá materializando, tá ligado? Nem sempre é tão fácil, Um cara que já tem grana pra caralho, ele consegue materializar as coisas estalando o dedo, praticamente. Pra gente, pra meros mortais, não é tão fácil assim. E a gente trabalha com o que a gente tem, tá ligado? Mas acho muito foda a galera que acaba ficando com asco com a questão de empreender. E o empreendedor, na real, é o cara que sonhou com o bagulho e tá tentando fazer o bagulho se materializar, tá ligado? E eu acho tudo um trampo do caralho. É difícil. Eu gostei de quando o Gelo comentou de Crowley, de empreendedorismo mágico nesse sentido também, porque aquela coisa, se você faz um sistema novo, é empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo, ele vai da proatividade de fazer algo diferente. Tanto que, hoje em dia, as empresas grandes, gigantes, né? Você vê a Unilever falando de empreendedorismo, não é como se estivessem abrindo empresas novas. Eles só estão com iniciativas diferentes de como fazer coisas. Dentro disso, uma coisa que eu gosto de ver é quando alguém não só pega alguma coisa que já é feita de várias formas e faz igual. Eu abri a minha própria empresa, só que eu abri uma franquia. Eu abri a minha própria empresa, só que eu estou usando um negócio que é feito faz 500 mil anos, faz 80 anos, faz 180 anos, e que ninguém fez algo diferente em relação a isso. Todo mundo faz assim, se você for em cada esquina você vê um negócio desse. Isso não é empreendedorismo também. Isso é abrir uma empresa. Eu acho que o fazer mágico, ele é empreendedor no sentido de que as pessoas elas deviam ter um objetivo do porquê que elas querem lidar com aquilo dali. Sabe? Não no sentido de fazer magia por fazer porque aquilo dali é bacana, porque no final das contas você tem que justificar o que aquilo dali desperta em você, o que aquilo dali torna aquilo dali bacana, qual que é aquela sensação que te dá, que na hora que você está fazendo magia você se sente mais potente ou empoderado. Se é pelo poder, então beleza, então ela trabalha esse sentido para você. Se ela é utilitária, se ela vai servir para preencher certas lacunas da sua vida, a organizar certos fluxos, aumentar sua potencialidade, massa, então ela vai estar servindo a um propósito, mas ter essa compreensão do que magia é
para você. E eu penso que essa questão de se ter um objetivo a longo prazo, né, ela vai se mesclar completamente com nossos objetivos da vida pessoal. Eu acho que o nosso objetivo da magia, ele acaba sendo o nosso objetivo principal da nossa vida, né? Se a gente tem um sonho na nossa vida pessoal, a gente está pensando na magia para ela ajudar a gente nisso, mas uma coisa que eu gostaria muito de pontuar aqui é que as pessoas deviam ter planejamento para elas conseguirem alcançar os objetivos que elas querem dentro da magia, saca? Se você está num trabalho, igual você falou, né, Tomita, que a pessoa está num trabalho e assim, ela tem que escolher o que funciona para ela dentro da jornada de trabalho dela, dentro das limitações ali do dia a dia dela, beleza, que ela escolha o que funciona dentro dessas limitações, mas que ela tenha um planejamento de quando ela tiver uma outra oportunidade, ela poder sair dessas limitações e experimentar coisas diferentes. Da mesma forma que a gente sonha, sei lá, vamos dizer, em ter a casa própria um dia e, no entanto, o que a gente ganha no mês só dá para pagar o aluguel e olhe lá, que a gente esteja ali guardando uma grana ou que a gente saiba aproveitar as oportunidades para quando aquilo dali surgir, a gente concretizar os nossos planejamentos, né? Então eu entendo assim que a magia também é um empreendedorismo nesse sentido de que em certos momentos você tem que arriscar fazer um ritual diferente ou arriscar aumentar mais sua prática, ou então arriscar falar assim, olha, meu ritmo por dia é tal e eu acho que eu posso encaixar né, esse novo paradigma, essa nova prática diária, essa nova prática constante, porque você está lidando ali com um investimento também. Ele não é um investimento financeiro, mas é um recurso de tempo, é um recurso de energia, né? É um recurso de esforço e ele vai te trazer um resultado de qualidade de vida mensurável. Para mim, e aí é dentro do paradigma do Rodrigo, e eu sei que isso não é aplicado na maioria das pessoas, infelizmente, magia tem muito a ver com qualidade de vida. Se sua prática piora a sua qualidade de vida, dentro da minha concepção, e eu sei que isso não é universal, você está se autodestruindo. E aí eu penso que o empreender, ele também tem isso, né? O empreendimento, ele vai te trazer desafio, mas principalmente ele vai te trazer ele vai te trazer alguma resposta, né? Ele vai te trazer um feedback daquilo dali, né? Então, assim, o objetivo do empreendedorismo, independente de qual ele seja, é a longo prazo melhorar a sua qualidade de vida de alguma forma. Então, Rod. O objetivo de qualquer empreendimento, de qualquer iniciativa, tem que ser melhorar alguma legal. coisa. Dentro disso, essa parte de magia é empreendedora. Realizar vontade é empreendedorismo. Isso eu concordo completamente. E a magia ela acaba sendo muito útil, porque seja lá o que você vai fazer, eu, como uma pessoa naturalmente escorpiana, eu como uma pessoa que trabalha com astrologia e tarô voltada para ajudar as pessoas a isso, elas entenderem o que elas querem fazer e como elas conseguem chegar lá. Eu acho a magia necessária, não necessária, mas extremamente importante para a pessoa entender o que ela quer. Porque como é que você vai empreender? Você vai cair num ambiente de risco, você vai cair num ambiente de incerteza e, às vezes, nem sempre é fácil. Nunca é fácil. Essa é a verdade. Nunca é fácil. Eu parei de trabalhar com tudo isso que eu estava trabalhando no passado porque eu estava mega estressado e daí eu caí no vórtice que eu não consegui ficar parado. Mas entende o que você quer fazer. O que você for fazer tem que ser alguma coisa que você consiga colocar sua vontade nisso. Verdade. Então, da mesma forma como magia funciona melhor se você ressona ela com a sua vontade, sua verdadeira vontade para alguns tipos de magia, para outras o seu desejo, mais especificamente, né? Mas o quão sincero você é com isso é necessário por quanto isso tem chance de dar certo. Na minha opinião, no meu paradigma. E o descobrir isso é magia e você empreender com isso é magia. Ótimo. Ótimo. Em relação ao que o Roger tinha comentado agora há pouco, eu só acho que tem que tomar um cuidado, assim, bem de leve, assim,
quando você for fazer esse paralelo, que é, perdão, no sentido de que a magia, assim como trabalho, ela é em prol do bem-estar, mas não necessariamente você vai estar bem o tempo todo, tá ligado? Assim como a magia, nem todo ritual que você vai fazer vai dar certo, nem todo negócio que você for fazer vai dar certo também. E às vezes pode ser, tipo, ruim, assim, pode te deixar meio cagado. Só que a jornada do herói não existe se não tiver problema, tá ligado? Sem um problema para ser resolvido não existe crescimento. O que eu vejo muito dentro da jornada mágica, dentro do mundo empreendedor, é muito do crescimento que você tem quando você tem as pancadas, tá ligado? Porque eu consigo traçar um looping de jornadas do herói que eu e Tomita passamos nesses últimos anos aí, brincando com a questão de empreendedorismo, e que essa espiral, ela ressoa com uma espiral de crescimento magístico nosso, tá ligado? De capacidade do que a gente consegue materializar e em quanto tempo a gente consegue materializar. E eu acho que vem muito da nossa persistência, tanto no trabalho mágico quanto no trabalho empreendedor, tá ligado? Porque essa questão de você materializar o que você é, a coisa que você curte, ou você entender quem que você é e você botar isso no mundo, você tá espalhando a sua essência, tá ligado? É um negócio muito, muito poderoso. E conforme você vai fazendo isso, você vai ganhando mais facilidade para fazer. Então, mesmo que nenhum dos nossos negócios nos deixou milionário, que talvez alguma galera que escute a gente fique questionando que a gente é empreendedor, mas nunca ficou milionário em nada e tudo mais, tipo, o crescimento que a gente tem, ele vai muito além do crescimento financeiro, tá ligado? A gente adquiriu umas expertises brutais em tudo que a gente fez. Na primeira empresa que a gente montou juntos, eu aprendi a mexer no Photoshop Illustrator para fazer aquilo. Hoje em dia, eu construí o site do Vortex e a identidade visual nova toda, entendeu? Sem ter um conhecimento formal em cima do negócio. Só com a ideia de crescimento pessoal em cima das coisas que eu gosto de fazer e nas coisas que a gente tem no dia a dia, tá ligado? A gente acaba aplicando o mesmo pensamento de desenvolvimento mágico no dia a dia. Não diria que isso é o segredo, porque não é como se fosse um segredo em si, mas é o caminho que a gente escolheu e tá trilhando, sabe? Isso é um negócio que eu acho necessário de falar, porque durante todo esse papo de estabilidade, de instabilidade, de empreendedorismo, de trabalho formal, nego tem que perder o medo de se fuder. É importante, é necessário. O mundo e o desenvolvimento é empírico. A forma mais tradicional de você aprender, de você evoluir, de você virar uma pessoa melhor desenvolvida, exato, é você errar, é você perder, é você tá na merda. É você abrir uma empresa e depois descobrir que ela não deu certo. É você largar o seu emprego e descobrir que você tá completamente sem dinheiro depois que isso aconteceu. Quem nunca? É você se endividar, é você ter problemas, porque disso você começa a evoluir de verdade. Você pode aprender muito parado, estudando, realmente aprendendo sobre a vida. Você nunca vai sair pronto disso, porque você vai ter que aprender a aplicar de qualquer jeito. Uma coisa que o Pink fala muito é exatamente isso. Ele entrou fazendo física computacional e com o físico computacional ele é um excelente designer, ele é um excelente criativo. E isso veio de também quebrar a cabeça tentando ser físico. E não conseguindo, e tendo umas bad vibe fodidas por causa disso, e etc. A gente não chegou aqui onde a gente tá com um caminho leve, com um caminho de boa. A gente foi desistindo de muita coisa, a gente foi começando muita coisa, a gente foi errando muita coisa e foi aprendendo com isso. Então, ao mesmo tempo que a galera tem que perder o medo de se fuder, porque é importante você ter um problema pra você se resolver, a galera tem que entender que se uma coisa deu errado, você tem que aprender por que ela deu errado, aprender como que você evita ela de dar errado, ou você tem um plano pra quando dá errado, e você continua, você tenta de novo. Uma hora vai dar certo. Eu boto muita fé nisso que vocês falam, dessa questão assim
de não ter medo e de fazer acontecer, e de que a gente aprende com os tombos mesmo e tudo. Agora, a gente precisa de ter um discernimento aqui, sobretudo quando a gente faz ali o recorte do público do Vortex, que é a diferença entre, né, tomar essas medidas, arriscar, ser ousado e fazer as coisas, né, com base no nosso discernimento, né, e não confundir essa questão de tipo assim, aprender porque se fode, com uma displicência e até uma tendência à autodestruição. Isso é uma coisa que eu tento tomar muito cuidado aqui no Vortex, porque eu penso que, infelizmente, Caos hoje no Brasil, ela é um sistema de magia muito dado às inconsequências e muito dado às irresponsabilidades, né? Eu acho que as pessoas, elas tendem a usar o sistema como refúgio para expressar tudo aquilo que elas não expressariam se elas estivessem em outros meios ou sóbrias de si. E aí, quando a gente transporta isso para as outras áreas da nossa vida, a gente tem que entender que a gente só consegue realmente aprender com o nosso erro, com o nosso tropicão, quando a gente está com a cabeça no lugar e pronta para analisar cada uma daquelas áreas em que a gente empreendeu, em que a gente falhou, em que a gente, né, aquelas influências externas ou mesmo internas que podiam estar ali atrapalhando o negócio, né? Então tem que ter esse cuidado da gente não confundir essa questão de que a gente vai aprender, né, tropeçando com o erro, com a questão da autodestruição que a gente vê por aí afora também. Inclusive, né? Eu não tô falando pra ninguém ir pra qualquer lugar ou fazer qualquer coisa querendo se fuder. Por favor, não faça isso. Segundo, não deixe isso acontecer sem você tentar aprender com isso. Você vai pra dar certo. Pode dar errado, mas não chora se der errado. Se der chorar, chora. Se der errado, pensa, ok, o que eu adapto? Como é que eu posso fazer isso dar certo agora? Será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? Para pessoa que tá né, ouvindo, sempre observar em si própria quais que são as tendências que ela tem, saca? Se existe essa lógica de autossabotagem e se existe essa pulsão de autodestruição, saca? Isso é muito comum, né, de passar desapercebido, e quando a gente identifica, a gente consegue dar uns saltos muito maneiros assim na nossa vida. Todo esse chamado aventura é muito importante, mas é importante que o ouvinte lembre-se sempre de lidar com o Malkuth. Se lançar em qualquer iniciativa, pede antes de mais nada uma leitura concreta do que você está fazendo. Não saia do seu emprego e tente ter um blog de informática na internet achando que você vai viver de AdSense. Tá ligado? Rapidinho. Eu acho que é legal salientar que antes de você fazer qualquer coisa para tentar manipular a realidade que você tá, você tem que entender a realidade que você tá ligado? Não adianta você fazer um negócio que seja inconcebível dado a situação que você tá. Você precisaria de um poder mágico do Thanos. E se você for o Thanos, eu acho que você não precisa de tudo isso. Você tem outras prioridades. Exatamente. Você vai, cagar com o universo. Mas, é bom ter essa separação, tá ligado? Não, é perfeito. Licença, Tomita. É perfeito isso, cara, porque quando a gente fala desse tipo de coisa, parece que a gente tá falando do maluco começar um negócio totalmente novo e tal. Mano, às vezes a gente só tá falando pra você mudar de emprego. Tá ligado? A gente tá falando pra você procurar um emprego mais adequado pra você. Ele não tá falando pra você, rasgar sua CLT e sair doidamente por aí na brisa do empreendedor. Não é isso. Mas se quiser, pode. Não, se quiser, pode, claro.
Mas é porque senão fica muito naquilo. Eu preciso ter uma ideia radical que vai mudar o mundo. Cara, empresas, esses negócios, elas pedem dinheiro e muitas vezes você não tem esse capital. Tem uma pessoa que eu respeito muito e o meu respeito por ela só cresceu quando ela desistiu de um cargo num determinado patamar alto, numa instituição pública, por um patamar mais baixo, que incluía, inclusive, alteração de rendimentos e coisas do tipo, para que ela tivesse um cotidiano de trabalho mais factível para ela, mas melhor, né? E mais tempo. Isso também é empreendedor pra caralho. Empreendedorismo aqui a gente não tá falando só de Sebrae. Tá ligado? Não, dentro disso, eu esqueço frequentemente de falar dessa parte de tenha um plano, porque eu sou a pessoa que é viciada em plano e vai fazer plano pra qualquer coisa. Eu esqueço que é necessário. É modus operandi, né? Sim, às vezes. Quando o Gelo falou, tudo precisa de dinheiro, empreender frequentemente precisa de dinheiro. Talvez existem métodos de marketing de guerrilha, de empreendedorismo de guerrilha e etc, que é como você abrir uma empresa se você é um fudido. Você normalmente vai acabar compensando com o tempo, que é um capital importante também. Mas daí também tem uma pessoa que escreveu um livro chamado Trabalho 4 horas por semana. Não que seja funcional trabalhar 4 horas por semana, não que seja tão fácil assim quanto você tem que fazer isso. Mas você quer abrir uma empresa, você quer fazer um negócio diferente, só que você tem um trabalho de 8 horas, cara, você tem intervalo, você tem almoço, você tem o tempo que você está fora disso. Tenta reservar um tempo, nem que seja umas 4 horas por semana, para você fazer um negócio de leve. Se de repente deslanchar a um ponto de que faz sentido você largar seu emprego por causa disso, manda ver, cara. É que não dá certo, mas manda ver. No pior dos casos, você tem um currículo mais legal agora. Deixa eu só abrir um parênteses. Deixa eu só abrir um parênteses dentro do que o Tomito falou. Que a gente acho que não tocou nesse ponto específico. Que empreender é uma desgraça, assim. Tipo, a gente fala que não tem horário fixo pra trabalhar e tudo mais, não tem. Só que quando tem coisa pra fazer, tem coisa pra fazer, bicho. A lema que a gente comentou, que a gente pintou no container, que era o nosso skip room e tudo mais, a gente pintou essa lema num domingo que era dia dos pais. No rolê, a gente fez churrasco com o segurança do lugar. A gente saiu de lá... Volta, pera, eu perdi devagar. Como que é? A lema que eu comentei, que a gente pintou do lado de fora do container do escape room, a gente pintou isso num domingo, que era dia dos pais. A gente fez um churrascão com o segurança do lugar, porque só tinha gente lá, tá ligado? Tava vazio o bagulho, era domingo, dia dos pais. A gente ficou 12 horas no domingo pintando a porra da lema. A gente saiu de lá, tipo... e a gente ia ficar no sábado também, né? A gente ficou sábado, domingo e segunda-feira pintando a porra da lema. Era uma lema de 2 metros de altura, cara. Foi foda pintar, E vocês tinham as manhas de pintar? Sim, um dos brothers que tava trabalhando com a gente no projeto, ele manjava bastante de fazer stencil e tal. Mas nos leva ao próximo ponto, se você tem uma ideia, tem alguém preparado para realizar a sua ideia. Cara, eu vou dar um exemplo pontual. O Vortex. Quando a gente começou, ele era basicamente um zine. Quando eu tive que assumir as artes, eu tive que me virar para aprender a lidar com Photoshop, com essas coisas. Com áudio, foi a mesma coisa, tá ligado? Nós fomos abençoados com pessoas muito dispostas a nos ajudar. Então eu sempre tive a Ariel do meu lado me ajudando, eu sempre tive uma galera muito boa pra me ajudar com áudio, tá ligado? Aê! Mano, é gente demais pra citar, tá ligado? Mas sempre rola, tá ligado? Então, esteja preparado pra se virar e aprender uma coisa nova. Tá ligado? Não, a gente tem essa comunidade pra conseguir viabilizar esse tipo de coisa, né? Eu sempre falo que eu, como um administrador, eu sou um profissional em não saber fazer as coisas. A parte funcional nunca foi comigo, de nada. Precisa de uma mão para resolver alguma coisa, precisa de uma mão para organizar as coisas, beleza, tamo lá. Só que a minha vida, o meu trabalho sempre foi olhar, não, beleza, tal coisa precisa ser feita. Eu não sei fazer isso. Quem que eu consigo puxar que saiba fazer isso e o que eu posso dar para essa pessoa em troca? Você nem precisa ser a pessoa que tem todas as funcionalidades, a pessoa que sabe fazer tudo. Porque em empreendedorismo você acaba tendo que aprender a fazer um pouco de tudo.
Dentro disso, cara, tem muita magia para encontrar pessoas. Você tem muitas formas de você conseguir negociar. Tem muitas formas em que você consegue contatar e encontrar as pessoas específicas para fazer determinadas funções. Eu não seria nada se não tivesse um designer cheio de ideias geniais do meu lado. Eu não seria nada se, na época que a gente trabalhava com assessoria e inovação, a gente não tivesse um puta de um programador que trabalhasse com a gente. A gente não seria nada se tivesse uma pessoa que tem meio capacidade de fazer milhares de atividades funcionais, que era o Ramon citado como uma pessoa que desenhou a Eliama, que precisa fazer stencil, o nego sabe. Precisa mexer em eletrônicos, o nego sabe. Precisa cortar tecido de um jeito tal para fazer um negócio assim, assim, assim. Alguém sabe? Nossa, ele sabe. A gente tinha a Mari, que é atualmente a namorada do Pink, que era nossa especialista em robótica, em eletrônica. E aquela coisa. Tem muita gente a fim de fazer um negócio diferente, a fim de fazer um negócio legal. E você não pode... Se você for aquela pessoa que eu não trabalho em grupo, eu quero um negócio só pra mim, beleza. Arranja um negócio que você saiba fazer. Aprende outras coisas que você vai precisar fazer. Mas se você é uma pessoa que sabe trabalhar em grupo, monta esse grupo, cara. Começa a achar pessoas com capacidades diferentes, com funcionalidades diferentes, conversa com elas sobre se elas podem lidar com isso. E, cara, esteja preparado para ser deixado na mão. Saiba se virar de novo. Contar com o grupo é muito legal. É muito legal. Mas você tem que ser capaz de pensar o seguinte: qual peça é insubstituível desse rolê? É bom que seja você, porque você consegue garantir que tá lá. Tá ligado? Se você depender de algo vital, tenha uma parceria firme com essa pessoa. Porque você vai precisar dela. E a recíproca é verdadeira. Se você é uma pessoa que tem uma relação estranha com o espaço-tempo, se você é uma pessoa que frequentemente você está seguindo a sua rotina, daí passam 3, 4 dias em que você sumiu e estava em algum outro lugar, não seja uma pessoa vital. Você junta com pessoas que têm esse grupo, você vai... Se você é uma pessoa assim, muito provavelmente você tem uma habilidade que ninguém mais tem, porque pra você ser assim, alguma coisa aconteceu. Mas, então, você seja uma pessoa que tem essas habilidades, que você consegue brilhar por causa disso, e não pegue coisas que você sabe que você não vai entregar. Isso aí é o que mais me deixa puto, assim, quando vai lidar com as pessoas que estão, sei lá, começando algum projeto e tudo, e aí, tipo, anima pra caralho, e chega lá e, assim, assume uma responsabilidade que ela não vai dar conta de fazer, saca? Porque dobra a sua responsabilidade e te deixa na mão na hora de cumprir o que foi assumido ali, né? Acho que o conselho é: saiba quais são as suas capacidades. O Crowley fala isso no Liber 4, né? Na hora que ele vai falar lá no início do Liber 4, ele fala que você tem que testar quais são as suas potencialidades, tanto físicas, quanto tempo você pode correr, quanto tempo você fica debaixo d'água sem respirar, quanto tempo não sei mais o que. Eu acho que as nossas capacidades sociais, elas devem estar muito claras pra gente na hora que a gente está empreendendo. E eu não tô falando só nesse sentido que a gente está assumindo de negócio, mas também nesse sentido do trato social, do contato com, né, da gente saber até onde que a gente vai, até onde que a gente não vai. Eu falo sempre, eu sou um cara que eu odeio falando no telefone, eu odeio falando no telefone. Eu tenho muita facilidade para lidar com as pessoas cara a cara, consigo trocar uma ideia de boa, mas eu sou péssimo para ficar fazendo ligação para planejamento, saca? Para ligar para fornecedor, ligar para lugar, para fazer reserva de lugar e tal. Eu sempre gosto de, tipo assim, resolver as coisas de uma forma mais prática possível e se eu puder chegar no lugar e resolver o negócio na hora, eu prefiro muito mais. Não porque eu não seja planejado, mas porque eu não gosto de ter que ficar me desdobrando nesses contatos prévios. Mas eu tenho do meu lado uma pessoa incrível, que é a minha esposa, Raquel, que ela é mais do que excelente para esse tipo de coisa e que consegue me compensar no que é uma dificuldade para mim, né, nesse auxílio. E eu acho que
fraterna nas nossas parcerias na vida. Eu entender que eu sou uma pessoa que eu tenho conteúdo, eu tenho ali a capacidade de me expor publicamente, eu tenho essa capacidade de, né, essa articulação para me desdobrar, mas tenho uma dificuldade muito grande de lidar com o público para conseguir extrair aquilo dali dentro de um planejamento. E aí a gente tem outros perfis de pessoas que conseguem fazer isso com facilidade muito melhor, muito mais maravilhoso, e que vão tornar esses quesitos de eficiência na nossa vida mais certeiros, né? Magia anda junto com o empreendedorismo exatamente para esse tipo de... Que ela acaba te ajudando a responder as 3 maiores perguntas que você precisa antes de fazer qualquer coisa com muita relevância, com risco e etc. Primeiro, sabe o que você quer? E se tem alguma coisa para magia serve a isso, né? Entenda suas reais vontades, entenda seus desejos sinceros e por aí vai. Saiba quem você é, o que você consegue e o que você não consegue fazer. E por fim, o que o Pink chegou a mencionar, saiba onde você está. Que beleza, eu tenho essas capacidades, eu sou essa pessoa. Quem está à minha volta? O que tem à minha volta? Em que ambiente eu tô? Que pessoas eu consigo trazer para isso? O que dá para fazer? Com essas 3 perguntas, se você quiser responder com magia, você consegue. Perfeito. É rápido, é fácil? Não. Demora. Demora para você se encontrar. Demora para você saber as suas habilidades. É para isso que servem os astrólogos. Mas eu digo sempre que para tudo que você precisa fazer na vida, você precisa saber essas 3 coisas. E no final das contas é por isso que a gente chega na magia. Que a gente consegue analisar, responder e até criar meios para facilitar isso dentro de tudo isso. Bom, pessoas, chegamos ao final da abertura 52 do Vortex. Esse programa nos é muito caro porque ele é evidentemente um marco na trajetória que o Vortex tem seguido. Essa discussão que a gente fez aqui hoje, ela não é uma discussão só para promover os meninos, não. Ela é fruto de um esforço que nós nos reconhecemos fazendo, tá? E nós percebemos que era interessante colocar essa discussão, mas a gente não queria colocá-la de forma gratuita. E como tanto Pink quanto Tomita têm essa facilidade para lidar com esse mundo do empreendedorismo e desse tipo de coisa, e eles não são coaches de palco que falam para você acreditar nos seus sonhos e trabalhar enquanto eles dormem, nós achamos que era uma... Seria tão mais fácil. Mas com certeza, cara. A gente já trabalha com astrologia, mano, é um passo pra isso aí. Né? Eu super seria. Puta, você seria do tipo canalha, Rodrigo. Acho que ganha muito grana. Puta, você ganharia grana fácil. Aguardem as novas palestras motivacionais do Vortex. Cara, nem que for de zoeira, mas no próximo encontro do Vortex vai ter uma palestra de magia motivacional, Rodrigo.
Mala quântica. Mala quântica, com Rodrigo e Malamute, tá ligado? Bem, caos, Vortex, essa coisa toda. Eu tava com saudade de perder o controle da gravação, fazia anos que isso não acontecia. Desculpa, isso aí, Gelo. Essa coisa toda. Mas vamos lá. Então, pra gente começar a encerrar aqui, nós temos alguns recadinhos finais, apesar de vocês receberem todos eles. Vocês podem encontrar mais sobre o Vortex no nosso site maravilhoso, que é vortexcauscast.com.br. Eu esqueci o site do meu podcast. E você também pode nos encontrar em todas as redes sociais, onde nós somos Vortex Causcast, Facebook, Instagram, Twitter. E eu fui checar outro dia, a comunidade no Orkut ainda existe, ela está lá. Tem uma comunidade Orkut do Vortex? Tem Orkut? Nossa, o Vortex tem 2 anos, Caralho. existe isso. Um fã brasileiro recriou o Orkut, eu criei uma comunidade e tem uns tópicos lá, tá bem da hora. Caralho. É um mundo paralelo, não vá lá, é assustador. Eu sei que tem X-Vídeo do Vortex. Tem, mano, caralho, velho. Nossa, as pessoas... O que são as pessoas, não é mesmo? Acharam seus vídeos, Gil. Mano. Aquele dia foi louco. Pra essa época que esse podcast vai ao ar, já vai estar rolando em redes sociais um formulário para empreendedores que trabalham com magia, esoterismo e etc. Eu espero que isso seja veiculado até lá, e provavelmente vai. Então, se você trabalha com alguma coisa, ou se você tem a ideia de trabalhar com alguma coisa, e você quer entrar num mapa, que eu estou estudando isso para dar uma analisada e ver o que dá para fazer, cara, vai lá, manda suas informações, manda quem é você, e você vai estar dentro disso. Talvez, por curiosidade, eu te puxe e te peça para falar um tanto mais sobre isso. A gente meio que tá dando carta branca pro Tomita ficar fazendo perguntas constrangedoras pras pessoas. E aí? Ótimo. Você sabe que esse episódio vai ao ar quarta-feira, né? Sei. Bom, seguindo isso, nós temos a nossa campanha, como foi falado, de apoio no apoia.se/VortexCauscast. A partir de R$5 você já consegue apoiar o Vortex, já consegue fazer uma quantidade de coisas acontecer. Se você já está satisfeito com o que nós estamos entregando, aumente as suas expectativas, porque mais coisas vão acontecer. À medida que nós formos conseguindo fechar alguns pontos, costurar alguns nós, o site vai começar a ser movimentado de outra forma e coisas mais legais vão começar a acontecer. Então, se você já nos apoia, aguenta firme, coisas legais vão vir. Se você não nos apoia, agora é o momento. Entra lá, a partir de R$5 você já consegue nos apoiar e tem várias escalas de valores. Quem estava no evento viu coisas muito legais que podem chegar para os apoiadores. Não é mesmo, Rodrigo? Sim, demais. Então, nós estamos com algumas ideias bem criativas, bem interessantes aí, de como mimar vocês cada vez mais. Se você não puder nos apoiar financeiramente, mostre o Vortex pro amigo, converta uma pessoa a palavra de Ares. Se você não quiser encher o saco das pessoas particularmente, encha o saco das pessoas de forma genérica. Compartilhe o podcast no Twitter, nos stories do Instagram, no Facebook, no grupo de WhatsApp da empresa, do condomínio. Faça isso, as pessoas vão gostar muito de você. Por favor, mande o grupo do Vortex no condomínio. Mande o Vortex para as pessoas do seu condomínio. Eu quero ver isso acontecer. Sabe quando as pessoas começam a mandar bom dia? Manda uma capa do Vortex lá, vai ser legal. Manda no grupo de família. Grupo de família. Manda no grupo da família, perfeito. A gente podia começar a produzir uns GIFs de bom dia do Vortex, né? Por favor, eu faço. Sensacional. Fique tudo bem. Vamos fazer acontecer. Sensacional. Fazer um solzinho, tipo o Teletubbies nascendo, só com um Vortex nascendo e sugando a realidade. Nossa, sensacional. É tudo que eu mais sonho no mundo. Poder ter memes do Vortex pra mandar pra minha sogra diariamente. Bom dia, meu bizantino. Como está esse caos hoje? Senhores Vinícius e Vinícius, vocês estão prontos? Estamos, capitão. Eu tô enchendo a Eu caneca não do ouvi Vortex. direito. Estamos, capitão. Vocês estão prontos para as perguntas finais do Vortex? Não estamos, capitão. Vocês já pensaram que vocês iam responder essas perguntas algum dia na vida? Eu já falei pro Rod numa conversa que quase todo ouvinte, quando ouve as perguntas finais, responde pra si mesmo. Tomita, começa você. Cara, pra você, qual o objetivo da magia? Pra mim, magia tem 2 objetivos. A primeira é encontrar o que você quer fazer. É uma ferramenta de autoconhecimento.
E o segundo é uma ferramenta para pessoas que não são plenamente práticas, plenamente materiais e terrenas, conseguirem fazer essas coisas que elas querem acontecer. Não é nada além disso. Não é nada além de uma coisa para você se entender e conseguir concretizar isso depois. Legal. Pink, qual o objetivo da magia? Para mim, a magia em si é o ato de viver, é o ato de você respirar, é o ato de você se comunicar, de interagir com o mundo, tá ligado? Utilizar da magia é você fazer isso de acordo com a sua própria vontade. Sensacional. Lindo. Pink, um livro que todos deveriam ler. Um livro que todos deveriam ler. Nossa, aí você complicou pra mim. Eu acho que um livro que todo mundo deveria ler é um quadrinho. Eu acho que todo mundo deveria ler Sandman. Porque o poder dos sonhos é um poder inigualável. Nossa, muito bom. Abraço, galera da jornada. Aê! Tomita, um livro que todos deveriam ler. Eu não acho que todo mundo devia ser magia. Um livro que todo mundo deveria ler é o Guia do Mochileiro dos Heróis. Legal. Se tem um livro que as pessoas deveriam ler, é um livro que te ensina a parar de levar tudo tão a sério. É um livro que te ensina a ter uma abordagem mais nonsense, mais lúdica pra tudo que enxerga. Caralho, eu gosto pra caralho do Tomita. Se for pra ficar dentro do aspecto da magia, a gente pega também o tema disso aqui, e eu acho que todo mundo devia ler Caustopia pra entender. Sim, puta merda. Por favor. Porque daí você tem o lindo do Dave Lee pegando pra... Beleza, deixa eu separar aqui as partes mais importantes da sua vida e te explicar o que magia existe, por que magia existe dentro disso. Aliás, é um excelente candidato, né, por Cortex, né, Gilo? Com certeza. Mano, tem infinitos grandes candidatos, tá ligado? É até difícil lidar com isso. Tomita, um número. 12. 12 é 1, daí 2. 1 mais 2 dá 3, daí isso aí continuado. São 12 signos. 12 em hexadecimal é C, que é a velocidade da luz em quantitação física. Então, maravilhoso. 12... eu acho que eu trabalho com 12 unidades de Umbanda. Eu acho. No último censo tinha 12. Exatamente Pink, isso. Um número. 42. Beleza, responde um complemento do outro, né? Pink, o que a magia não deve fazer? Que é algo imoral. Cara, a magia, ela não deve ser ignorante. Eu acho que se você tá fazendo magia ignorando algum dos patamares que a gente já citou, de você ignorar o ambiente onde você tá, ou onde você quer chegar, ou quem você tá fazendo magia errado. Massa. Da hora. Tomita, o que magia não deve fazer? Se tiver algo moral. A magia não pode ir contra a sinceridade do outro. Se uma pessoa tem uma vontade, mas se essa vontade é sincera, isso é realmente parte da pessoa, você não pode ofuscar esse brilho dela. Eu entendo que às vezes você precisa fazer coisa contra os outros, eu entendo que você precisa fazer dos outros, eu entendo que as pessoas fazem merda. Mas isso normalmente não é da intenção sincera dela. É só porque ela não sabe fazer o tudo bem. Mas a partir de um momento em que uma pessoa está sendo sincera em relação aos seus próprios desejos e vontades, você não pode impedir isso. Nem sempre pra deixar ela se fuder. Muito bom. Tomita, quem é Deus? Talvez eu, talvez você. É um grande talvez. Eu não acho isso completamente relevante, mas com certeza alguma coisa. Legal. Pink, quem é Deus? É isso. Essa é a minha resposta. É o grande silêncio. É o vazio e a existência por si. É a completude. Nossa. Sensacional. Caralho. Estou feliz. Profundo. Eu tô meio embasbacado aqui, mas tudo bem. Eu tô com queimbra na panturrilha. Que pariu, por que isso aconteceu agora? Que isso, mano? Isso que ajuda, velho. Gosta em mim. Diga ela que eu me importei até o fim.
Tá bom, então pra gente fechar aqui, cara, fica o espaço de vocês dedicarem seus trabalhos, falarem onde as pessoas te acham, sem seu endereço, porque isso é um pouco arriscado. Bom, vocês podem me achar no grupo do Vortex como Vinícius Dogado, se quiserem trocar algum papo e tudo mais. E o meu Instagram de design, caso vocês queiram contratar meus serviços, eu vou ficar muito feliz, porque dinheiro é importante e eu preciso alimentar 2 gatos. Então, o meu Instagram chama achama, tudo junto, .design. Vocês vão achar minhas artes lá, o logo do Vortex está lá, inclusive. E, bom, é isso. Muito obrigado pelo espaço aqui e tudo mais, por vocês chamarem a gente. E muito obrigado pela gravação. Se alguém tem que agradecer a gente, irmão. Assim. Não, eu ainda vou agradecer a vocês dois, que são lindos. Eu quero agradecer a todos os outros lindos e lindas que estavam no encontro do Vortex. Foi demais. E que eu conheci presencialmente. A galera de BH também, que eu conheci quando eu fui visitar. E que eu entrei no grupo do Telegram do Vortex porque o pessoal me cumprimentava falando: é você que falaram que vinha no grupo. Você que é o enviado, né? E a todos... E a todo mundo que ouve, a todo mundo que tá por aí, a todo mundo que um dia vai ouvir. Eu sou grato a todos vocês. Se quer me achar, você procura meu nome no Facebook, você procura meu nome no Telegram, no grupo do Telegram do Vortex. Você dá um jeito, cara. Você quer me achar? Passa por você mesmo, empreenda. Caralho. Pessoal, porra, muito bom tê-los aqui. Foi um papo super leve, super tranquilo. E, poxa, cara, eu e o Gelo, a gente quer agradecer não só pela participação, mas por todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo junto, né, Gelo? Parceria, amizade, do caralho. E que seja o primeiro de muitos. E a gente marcou, a gente não tirou uma foto na mesa do BK, hein, mano, dos 4 juntos. Porra, devia, hein? Ainda não, mas... A gente foi moleque. O próximo encontro do Vortex será em Belo Horizonte, ainda não temos data, mas será onde tiramos nossa foto, nós 4. Revelações, hein? Revelações. É muito massa que consagrou esse negócio de que o próximo encontro vai ser em Belo Horizonte. Eu não lembro de ter sido definido assim, não. Não sei se está definido. Não tá, a gente não teve essa conversa. Porra, Gelo. Teve. Já é difícil pra você sair de São Carlos, Belo Horizonte pra São Paulo. Não, o Gelo você tem que traçar um perímetro, sabe? Ele acha que triângulo de dimensão ao redor da casa dele, com divinos, mas não tem, não. Pode andar livremente. Fica a dica que tem ônibus direto de São Carlos pra Belo Horizonte e só o Gelo não usa. Eu fui ver essa porra, mais de 12 horas de viagem, vocês estão querendo me fuder. Não, mas a gente vai dar um jeito. Pega uma barata. Não, a gente não tá falando de vida sendo um magista e por aí vai. Não tem lugar melhor do que banho. Banho é um lugar melhor pra entrar em gnose. Mas um dos melhores lugares pra entrar em gnose que existe é quando você tá sem fone de ouvido num ônibus. Aqui em casa já rolou até a conversa de a única pessoa que é bem-vinda para dormir aqui em casa agora dos rolês do Vortex é o Gelo, porque a Raquel acha que ele tem um pouco mais de responsabilidade do que ela imaginava, então tem um cantinho aqui guardado pro dia que você se aventurar a sair da selva de São Carlos. Mano, isso porque... Depois de sábado ainda tem esse cantinho guardado. A primeira ideia que eu tomei que eu troquei com a Raquel foi ela comendo meu toco. Foi ela me puxando, amigo, vem cá. Me puxou pro outro lado do bar. Lenha. Eu conheço esse vem cá dela. Você é fuder, agora que ela vai comer minha alma. Mas enfim, roupa suja lavada ao vivo em apartes. O Vortex vai estar aparentemente em BH, querendo eu ou não. Porque isso é bom para as pessoas verem como a gente toma decisões no Vortex, tá ligado? Mas é isso aí, então, pessoas, brincadeiras à parte, tudo vai ser comunicado com muita tranquilidade, muita antecedência, para sempre todo mundo se preparar. Então, fiquem tranquilos, teve um a menos de uma semana, pouco mais de uma semana. Então, não é para agora, tá? Vai todo mundo poder se preparar e tal. Mas é isso. Então, um grande abraço para vocês e 93. Não, pera, podcast errado. Tô parando a gravação aqui.
Não posso fazer isso de novo. Vamos fechar o Vortex, Rodrigo? Vamos fechar o Vortex, Tilo? Vamos. Recadinho especial do Andrei pra vocês também. Fique ligado. Aí a gente bota o spotzinho aí bonitinho, né? Legal. Parte de mim legal. Realmente achou que ia surgir a voz do Andrei no meio da chamada agora. Caralho. Isso ia ser um pouco estranho. Eu pensei, caralho. Dica sem conversa paralela, Tomito. Desculpa, Gelo. Ótimo, já tem como abrir o programa. Bom, se você está nos acompanhando, vocês sabem que The military are throwing zombie bombs! And now all the nation is doing zombie bombs! Este programa foi editado por @etnoesquizo. Vamos fechar o Vortex, Tilo? Vamos.